Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de uma palavra que vocês já devem ter ouvido bastante, mas às vezes passa despercebido: o escambo. O escambo nada mais é do que um modelo econômico. A gente tem diversos modelos econômicos ao longo da história, mas o escambo a gente pode dizer que é um dos primeiros, se não o primeiro modelo econômico que nós tivemos ao longo de toda a história da humanidade. Mas no que consiste o escambo? Nada mais é do que um modelo de troca. Quando você pensa em escambo, você pensa sempre na relação português-indígena no início da colonização do Brasil. Mas o escambo não é apenas isso, não. A gente tem os primeiros modelos de escambo baseado na troca comum, ou seja, numa troca que dá para dizer que é justa. E por que a gente está falando de troca justa e de troca também injusta? Porque são dois tipos de modelo de escambo. O escambo que o português praticou com o indígena, a gente chama de troca injusta porque aquilo que o português deu para o indígena não tinha muito valor. Por que não tinha tanto valor? Porque o indígena não entendia o que era um espelho, o indígena não entendia o que era um pente de cabelo. Para ele, aquele objeto não fazia nenhum sentido, não tinha valor. Já para o português, o machado e a madeira cortada tinha muito valor, porque era a mão de obra que o indígena estava dando para o português. Tenta pensar junto comigo aqui. Vamos supor que alguém fosse dono de um terreno em que se plantasse batata e outra pessoa fosse dona de um terreno em que se planta, por exemplo, tomate. Essas duas pessoas têm plantações diferentes, logo, as duas vão ter coisas diferentes para poder trocar. Ué, mas tomate e batata não valem a mesma coisa. A gente só pensa assim porque a gente tem o dinheiro como valor de produto. Mas sem o dinheiro como valor de produto, a gente não vê diferença entre o tomate e a batata. A gente só vê o quê? A necessidade de se obter esse tipo de produto. Lá na antiguidade era assim que acontecia. Antes de você ter a invenção do dinheiro, as pessoas trocavam produtos. Geralmente, ou um tipo de plantação, ou então um tipo de animal que era criado. Essas trocas foram acontecendo ao longo do tempo e elas foram sendo levadas em consideração pelas pessoas de uma forma em que isso ajudava elas a não terem a necessidade, por exemplo, de se deslocar demais para conseguir um produto, ou às vezes de ter que guerrear para ter um produto. Como assim, Caio, guerrear? Vamos supor, se eu tivesse um produto, mas eu quisesse outro que fosse da minha necessidade e alguém não quisesse trocar comigo, provavelmente eu ia ter que guerrear com aquela pessoa para poder pegar o produto para mim. O escambo facilitou, então, a comunicação e a forma das pessoas conseguirem obter as coisas sem precisar fazer guerra, por exemplo. Nada mais é do que um modelo de cooperação. Agora, claro, o escambo pode ser injusto como o português fez com o indígena? Pode. O problema do escambo é exatamente esse. Ele só é um modelo de troca. Ele não tem o pré-requisito do valor. E por isso, ele pode ser justo ou injusto, dependendo de quem? Da necessidade das pessoas ou da demanda que uma sociedade poderia vir a ter. Por isso, mais para frente, precisou se encontrar uma outra forma de troca. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e de compartilhar. Ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo que for postado aqui no canal. Se você ficou com dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder, ou então pode deixar uma sugestão de algum modelo econômico ou de qualquer outro assunto relacionado à história. Muito obrigado pelo acesso nesse vídeo e até a próxima.